Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer. Esse vídeo vai ao ar no domingo, no primeiro dia sem Copa do Mundo, entre as quartas de final e a semifinal. Mas ele está sendo gravado no dia 9/12 às 17h34, tá? 19h34, perdão. E por que é importante datar o vídeo ou esse vídeo de forma específica? Eu ainda não vi a entrevista coletiva do Tite, pós-jogo e pós-eliminação para a Croácia. Eu vi algumas notícias esporádicas na internet, mas eu não vi, eu estava editando outros vídeos que vão para o ar em breve. E dia de eliminação. Então, assim, obviamente eu não estou com um sentimento muito alegre nesse momento. Acabei de ver o jogo da Argentina para poder comentar tudo aqui num bolo só, mas é importante a gente trocar uma ideia sobre o futuro da seleção e sobre as coisas que podem vir a acontecer, sobre as perspectivas que se tem e, é claro, sobre o futuro, como um novo treinador, alguma coisa do tipo, que a gente possa trocar uma ideia aqui também, tá? Então, eu vou pedir para vocês, de forma mais rápida, tá, gente? O like, também comentário, também compartilhamento, também inscrição e também ativar o sininho, tá? Vou pedir tudo isso para vocês. E, é claro, nos comentários, deixa teu comentário acerca da seleção brasileira, de forma respeitosa. Deixa teu comentário também sobre quem você acha que vai ser o futuro treinador da seleção. E deixa teu comentário também sobre qual é a tua expectativa para 26, tá? Tudo isso a gente vai dar uma olhada e vai trocar uma ideia também, até para vídeos futuros também, a gente poder trocar uma ideia sobre esse momento da seleção, tá? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Tite, mais seleção brasileira, mais reflexões aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com o Tite na tela de vocês aí também. Eu vou dar play no vídeo, vou acompanhar e vou reagir à entrevista junto com vocês, tá? Um ponto importante eu não vou colocar ninguém ou crucificar ninguém nesse momento, tá? Então, assim, se vocês estão esperando algo meio craque Neto, não, esqueçam, tá? Assim, nada contra o perfil, mas não é o meu. A gente vai fazer uma análise sobre a fala dele e sobre as perspectivas e trocar uma ideia sobre o futuro da seleção de forma ponderada e organizada, tá bom? Então, bora para a entrevista do Tite, com os comentários meus também a partir das perguntas que foram feitas. Tite, boa noite. Como explicar a tamanha desorganização do time nesse gol sofrido, num contexto onde o Brasil estava na frente do marcador, tinha uma possibilidade boa ali, faltando poucos minutos. Como explicar esse gol sofrido? A desorganização foi por tua conta, não por mim. Então já não concordo. Primeiro nós estávamos numa ação ofensiva, botando volume, tendo um jogador de retenção na frente. A jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionada, a gente teve com a retenção com o Pedro, uma infiltração do Fred, uma pressão, uma bola espirrada na frente, o Danilo dá e rebate ela de volta e ela vai num vai e vem. Nesse vai e vem, circunstancialmente uma bola puxa fundo. Nós conseguimos voltar e fechar a parte central do gramado, do campo, onde normalmente acontecem os cruzamentos, porque eles estavam com dois atacantes. Ela vem para trás, finaliza, desvia e entra numa única finalização. Talvez seja a finalização que tu está se referindo. Over here, please, in the middle. Numa única finalização da Croácia. Essa. Pedro Bassan, TV Globo. Boa noite, professor. Vou fazer um comentário, eu vou parar muitas vezes esse vídeo. Porque, assim... Eu assisti o jogo com um maior nível de atenção do que os últimos da seleção brasileira, eu confesso. Até para fazer esse vídeo aqui para vocês, que eu imaginei que fosse um vídeo da gente falar sobre como essa equipe se organizaria para a semifinal. Tá? Essa era a minha intenção inicial. Eu acho que o comportamento que o Danilo teve ali, principalmente após a perda da disputa da bola, que ele vai voltando para o centro, é um comportamento padrão para o final de jogo. Você começa a organizar povoando a região central, que é onde acontece a maioria das finalizações, e aí você vai povoando aquela região. Houve uma falha no sistema? Claro que houve, porque senão não haveria finalização, tá? Mas é o que o Tite falou e ele tem razão. Foi uma finalização mal bloqueada, mas bloqueada, que no erro do bloqueio, ou seja, na bola espirrada, na bola
que desviou ali, acabou entrando, né? Acabou sofrendo o único gol. Então, assim, como explicar tamanha desorganização é uma pergunta que já tem um tom de maldade de ponto de partida, e é óbvio que eu entendo que também o jornalista também está ali, não só como jornalista, mas também está na função de torcedor. Também está irritado com o placar. Então, há ponderações a serem feitas, mas a pergunta, assim, tem um tom de maldade ali, de falar o porquê da tamanha desorganização, e, na verdade, essas coisas são coletivas e faz parte do futebol. Então, assim, se a gente estivesse olhando para a Croácia, a gente não perguntaria para o técnico da Croácia o porquê tamanha desorganização no primeiro gol do Brasil, né? Faz parte. Toda vez que você sofreu o gol, é necessário observar o adversário desorganizado. Toda vez que você fizer o gol, na verdade você vai estar desorganizado. Toda vez que você fizer o gol, o adversário estará desorganizado, né? Professor, o senhor é conhecido por estar sempre muito próximo dos jogadores, fisicamente próximo de todos eles, né? No entanto, depois do fim dos pênaltis, o senhor se dirigiu diretamente para o vestiário. É evidente que no calor do momento é difícil qualquer reflexão na tristeza do momento. Agora, passados já alguns minutos, um pouco mais sereno, o senhor acha que o senhor poderia ter feito diferente e ficado junto com os jogadores? Talvez, Bassan. Talvez. Agora, talvez também em todas as outras vitórias não é costume meu. E eu fico sempre um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos quando nós vencemos? Viu? Não, né? Eu não fiz. Passados alguns dias, o time mudou. Verdade, os jogadores não eram os mesmos. Mas parece que o problema foi o mesmo. Como se sente o treinador que vê um problema diagnosticado e que não é resolvido e que custa uma Copa do Mundo? A equipe toda perde, sim, é o que eu coloquei. No jogo seguinte, nós fizemos um primeiro tempo, a efetividade ela surgiu e nós fizemos 4 gols. Traz o jogo do desempenho, nós vemos para um jogo onde a gente criou e botou um volume muito grande, com um número de participações efetivas em finalizações. O goleiro dele escolhido melhor em campo, tu também tem que ter mérito do adversário. E aí a gente botou um volume. Talvez essa precisão ela tenha sido suficiente. Poderia ter sido mais? Poderia. Foram 19 finalizações, se eu não estou enganado, 10 no gols, né? 10 nos gols. Por aí. 20 e 11. Então... Next question, back there, please. Pegando alguns pontos aí. De fato, o goleiro da Croácia foi o melhor em campo, né? Atuação individual, falando, né? Foi o que mais evitou gols. O Brasil finaliza mais e, obviamente, vai ter uma participação maior do goleiro adversário, caso ele vá bem, que foi o caso. Com relação ao Tite sair de perto dos jogadores, ou ficar mais próximo dos jogadores, a gente tem uma questão um tanto quanto heróica de colocar nesses caras uma responsabilidade de ir, de abraçar todo mundo, estar ali presente na derrota. E é mais balela do que exatamente ação. Não sei o que mudaria muita coisa, ter uma ação do Tite ali no campo naquele momento ou não ter. E aí eu não estou falando que mudaria ou deixaria de mudar, poderia até mudar, mas assim, levantar isso agora, e eu não estou falando especificamente do Pedro Brassan, né, porque foi o repórter anterior, não apareceu o nome dele, mas o Pedro acabou falando ali o nome dele. Não é a questão do Pedro Brassan em si, da pergunta dele ou dele, mas a gente começa a levantar uma série de questões sobre o comportamento do treinador, porque já se sabe da saída dele e porque a gente quer massacrar a saída dele para que se tenha um motivo de saída, né? Então, assim, não é necessário. O Tite fez um grande trabalho frente à seleção. Tudo bem, há problemas, mas houve problemas em todos os trabalhos, né? Se a gente for pegar o último treinador do Brasil, campeão do mundo, que foi o Felipão, e aí eu não vou nem olhar para o 7-1, tá? Eu vou olhar para a prévia da Copa do Mundo, que foi uma Copa América que perdemos para Honduras. Então, assim, quando você olha o ciclo da seleção, dificilmente você vai ter um ciclo de 4 anos vitoriosos. Geralmente, você tem altos e baixos nesse ciclo, e algumas vezes esses pontos altos batem nos períodos de Copa do Mundo. Outras vezes batem em outras competições. Esse Brasil do Tite foi muito alto durante quase todo o tempo. E aí tem uma queda, não de performance. O jogo em si,
o Brasil poderia ter vencido e provavelmente, se não fosse um grande dia iluminado do goleiro, que provavelmente não vai ter mais, provavelmente o Brasil teria passado com uma certa facilidade, inclusive. Mas é necessário a gente entender que há um mérito do adversário e há um mérito no estilo de jogar dessa Croácia em relação ao Brasil, e que também colocará dificuldade em relação à Argentina no futuro, e que também, obviamente, vai colocar dificuldade para qualquer adversário, porque é um jogo muito chato de se fazer para uma equipe que gosta de ter a posse da bola, como o caso do Brasil. Yes. Yeah, Próxima pergunta. Atrás de você. Tite, boa noite. Danilo, da Energia 97. No Brasil, muita tristeza e muita revolta também pelo final do jogo do Brasil, né? A gente achou que no final poderia ter segurado esse finalzinho. Qual que é o recado que o treinador da seleção deixa para o torcedor brasileiro que hoje teve uma frustração gigantesca? Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Nós todos estamos sentidos com os nossos familiares, conosco mesmo. E tem uma geração bonita aí surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos nós somos responsáveis, e o maior responsável, mas todos somos, não tem demagogia, não tem hipocrisia de dizer, não sou só eu, não é só tal, não coloquem, herói ou vilão no esporte. Não tem. Eu perdi um título brasileiro nas mesmas circunstâncias que foi agora, porque o futebol permite, daqui a pouco, numa finalização, ela te desviar e até o goleiro não fazer uma defesa no jogo. O futebol ele é assim, o esporte com um resultado mais curto, menos dilatado, pode acontecer como aconteceu. Respeito, eu tenho respeito muito grande. Aqui. Boa noite, Tite. Vitória da Folha de São Paulo. Você já disse algumas vezes que você estaria finalizando sua participação pela seleção nessa Copa. Ia te perguntar se isso é realmente um fechamento de ciclo, se há algum tipo de conversa para você continuar e se sim, se há um fechamento de ciclo, como que é fechar com essa derrota? Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Sou Rashid Well, do Bangladesh Post. De fato, foi uma falta de sorte que perderam a partida. De fato, é um resultado semelhante à última quarta de final jogada pelo Brasil. Não devemos culpar uma pessoa, de fato, é uma responsabilidade de toda a equipe, como você disse. E como técnico, como você assume então essa responsabilidade, levando em consideração as duas derrotas consecutivas nas quartas de final? Continuará como técnico do Brasil ou deixará a seleção? Aqui não tem tradução. Como assume as duas derrotas nas duas Copas, em circunstâncias para ele parecidas, se tu continuará como técnico da seleção? Eu respondi antes, o ciclo, como já tinha colocado anteriormente, existem outros grandes profissionais que estão ali. Eu já havia colocado mais de 1 ano e meio, e eu não sou um cara de 2 palavras. E também não estava jogando para ganhar, para depois fazer drama, para dizer, vai ficar. Não sou, quem me conhece sabe. Agora sim foi um processo inteiro, sim. Antes foi um processo de recuperação. A Copa anterior eu reputo dessa forma, um processo de recuperação de formação de equipe. Agora não, agora teve uma sequência inteira. O desempenho, vocês fazem os comentários de vocês, o desempenho dos 4 jogos, aquilo que aconteceu e tal. Ele está aí a mostras para análise. Next question, back there, please. Jackson Pinheiro, da TV Casé, do Casimiro. Você falou de fim de ciclo, disse que iniciou o ciclo passado no meio, né? E agora teve um ciclo inteiro. Como que você analisa o seu desempenho à frente da seleção brasileira e se você deixou algum legado, Tite, para o futebol? O tempo pode responder melhor. Agora a dor por mais humano e por mais coerente, equilibrado, consciente que eu possa ter, a emoção está aflorada. Eu não tenho condições de avaliar todo o trabalho realizado. Mas eu tenho certeza absoluta que, com o passar do tempo, as pessoas vão fazer uma avaliação de vida, vocês vão fazer uma avaliação de vida também. Eu não tenho, nesse momento, toda essa
essa grandeza, toda essa atitude em cima de uma derrota, ou do empate com uma derrota em pênaltis, como aconteceu. Não tem essa capacidade. Eu parei ali para comentar e acho que dá para a gente fazer uma primeira avaliação do Tite e criar uma perspectiva acerca do que possa ser aproveitado dele. A primeira avaliação que a gente pode fazer, e eu acho necessário a gente fazer, é que o Tite, quando assume a seleção brasileira, é uma seleção que não estava nem se classificando para a Copa do Mundo dentro do nosso continente. Então, nas análises que a gente geralmente faz, chamando o continente sul-americano de um continente fraco, um continente que já tem um semifinalista que é a Argentina e quase teve 2 semifinalistas, Brasil e Argentina, né? O Brasil acabou, a Argentina passou nos pênaltis agora há pouco contra a Holanda e o Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia. A gente quase teve 2 sul-americanos, né? A gente está falando de uma Argentina que sofreu o gol no último minuto do jogo normal e de um Brasil que sofreu o gol no último minuto da prorrogação. Então, por poucos minutos a gente poderia ter tido Brasil e Argentina já numa semifinal e ter hoje, né, no dia 9/12, 2 sul-americanos garantidos numa semifinal e ainda havendo a possibilidade de ter, por exemplo, um confronto entre uma seleção europeia e uma seleção da África se Marrocos passar por Portugal. Estou gravando isso no dia 9, tá, gente? Então não aconteceram jogos do dia 10. O grande ponto que vai estar ali é que o trabalho do Tite pode ser muito bem avaliado. Mas o trabalho do Tite, como qualquer trabalho que ele já desenvolveu, é um trabalho muito coerente, muito correto e muito padronizado. E isso numa competição de mata-mata tem que encaixar muito as peças para funcionar. Então, quando a gente olha, por exemplo, da dificuldade que o Palmeiras teve, eu estou pegando o sentido de clube, a dificuldade que o Palmeiras teve para ganhar o Brasileirão, né, depois desses anos de ganhar a Libertadores, ou para tentar ganhar outra competição de outro formato, é porque as características das competições mudam de acordo com a demanda do jogo. Uma coisa é você ter que jogar pelo resultado que nem aconteceu hoje. Outra coisa é você ter que realizar um jogo onde você vai ter 38 rodadas. Então, assim, quando muda essa característica, essa equipe muito bem treinada, muito bem organizada, muito bem padronizada do Tite, permite um resultado a longo prazo muito bom, mas que vai ter pequenos desajustes ao longo do caminho. Mal comparando, tá? Porque aí são modelos de jogo diferentes, são ideias de jogo diferentes. Mas acontece muito isso com o Guardiola, por exemplo. Quando você tem um campeonato de tiro longo, Premier League, por exemplo, você vai ter grandes momentos, mas pouquíssimos momentos de falha. Quando você vai olhar a Champions League dos últimos anos, o que vai acontecer? Ele vai ter uma grande primeira fase, depois ele vai ter bons jogos ali e vai ter um dia que vai estar tudo ruim. Nesse um dia que vai estar tudo ruim, sai o trabalho inteiro. Numa competição como a Premier League ou uma competição de liga, vai embora, isso não tem problema. E isso acontece muito com o trabalho do Tite também. Tite, aqui, Rafael Zarco do Globo. E se a seleção souber aproveitar, há uma organização de trabalho muito bem feita. O Tite foi um cara que vai deixar um legado para a seleção, se aproveitado, coisa que no Brasil geralmente é difícil, mas um trabalho de organização, de comissão, de estrutura da CBF. O Tite é um cara muito responsável por uma melhora significativa do Brasil, que estava indo de mal a pior. Antes da Copa, eu lembro em algumas entrevistas, você falou que era a melhor versão da seleção, né, para a Copa. Por todas as mudanças recentes e tudo, com os novos jogadores. Queria te saber se você considera que apresentou a melhor versão daqui na Copa do Mundo, da seleção, e se acha que faltou um pouquinho de consistência em alguns momentos, para controlar um pouquinho mais o jogo hoje? Consistência, talvez eu não tenha. O que eu vejo como consistência, vamos pegar esse outro lado, é quando uma equipe, o jogo fala e uma equipe te mostra, ó, o teu goleiro tá sendo melhor em campo, ó, jogadas tão difíceis, ó, isso eu considero o jogo fala. E se o jogo fala, eu associo a consistência. Eu não consegui ver. Talvez tenha me faltado, então, visão para enxergar aquilo que tu viste. A outra parte da pergunta?
A melhor versão? Na média geral, sim. Na média geral, sim. Na média geral, sim. Talvez faltasse a efetividade maior em conclusões, transformar em gol nas jogadas criadas, principalmente no jogo de hoje. Talvez fosse. Mas calma, também tem uma garotada toda surgindo, juntamente com os experientes, mais fazendo essa mescla. Mas vejo sim, vejo sim. So, two final questions, the gentleman here in black. As duas últimas perguntas, o senhor de preto aqui na frente. Bem aqui na frente, por favor. Tite, boa noite. Miguel Salek, Portal Futebol Interior. Me chamou a atenção durante o jogo, você falou bem do lance, né? Foi uma bola dividida, mas o time estava num desgaste muito grande físico, né? O Danilo mesmo já tinha baixado a caneleira, não voltou na sua plenitude, né? A gente sabe que ele veio de lesão. E o time, você rodou o time até para que o time não tivesse tanto desgaste. Além, claro, da questão mental, você considera que fez uma preparação correta para jogar com um time tão forte mentalmente quanto a Croácia, que vem desde a outra Copa já dando mostras disso? Muito obrigado. E falando em termos mentais, quando tu vai para um jogo, vai para a prorrogação, dá o primeiro tempo, vira o segundo tempo, tu faz 1-0 e toma o gol aos 13, 11 do segundo tempo, 13? 11? 11, 13, não sei. É difícil tu mensurar mentalmente forte numa situação assim. Não sei qual é o jogo, nesse detalhe, eles não conseguiram chutar uma bola no gol. Ou seja, tiveram controle de bola no campo deles, um pouco dentro do nosso campo, não conseguiram furar, não conseguiram entrar. A gente teve 11 finalizações no gol, acho que 5 ou 6... ou 7 ou 8, não sei quantas defesas dos goleiros, defesas difíceis, né? Então teve um controle, né? E teve uma finalização ao gol, né? Faltou um pouquinho de efetividade, talvez deva ter faltado, mas o goleiro também foi bem. Então essa força mental nossa para um jogo contra uma equipe que é forte em qualidade como é a equipe da Croácia, né? E mostrou isso, nós não deixarmos ele em nenhum momento do jogo, que a gente usa um termo dos machucar, eles não nos machucaram nunca, né? Na partida, a não ser naquele lance que bate e rebate a bola, acaba desviando e sendo gol. Eu vou comentar essa questão do... Tá que pariu. A gente tem uma mania de análise pós-derrota que tudo agora virou mental. Ah, não, porque faltou mental. Ah, porque faltou mental. Ah, porque faltou mental. Vamos por partes. Primeira coisa... e aí não tem nada a ver com um repórter de forma específica, tá, gente? Essa análise é geral sobre essa fala da parte mental. Toda vez que você estiver numa situação difícil, a questão mental vai ser afetada. Toda vez que você estiver numa situação muito boa, a questão mental vai ser afetada. Como que ela vai afetar cada um? De uma forma individual. Por isso que quando o cara está na redação do jornal, uns são afetados de uma maneira, outros de outra. Por isso que quando está no escritório, alguns colegas seus aí do lado são afetados de uma maneira e outros de outra, com a pressão, com um dia bom, com o salário aumentado, com o salário reduzido, com corte de gastos. Não é jogador de futebol. Você tem uma pressão maior ali no momento. Mas você não faz esse preparo fora do momento do jogo. Você não faz esse preparo fora do momento da pressão. O que falta ali para o Brasil, você pode colocar uma série de coisas. Mas a gente não está falando de questões mentais, porque isso é uma forma muito filha da puta de tentar colocar uma culpa que não existe. Porque a gente pega uma coisa que não é mensurável, coloca no balaio e fala, tá aqui o problema. Se você achar que você não está enxergando o jogo da maneira como eu enxergo. Aí fica fácil fazer a porcaria da análise. Porque a gente olha o jogo inteiro e a gente pode olhar para a questão que eles falaram e eu concordo plenamente. A gente já tinha apontado isso na análise. O Brasil e outras seleções não eram efetivas. Se você olha o jogo da seleção da Argentina e o jogo da Argentina e Holanda que acabou de acontecer, vocês vão olhar que a Argentina com acho que quase triplo ou o dobro de finalizações da Holanda fez os mesmos 2 gols que a Holanda. Que era aquilo que a gente apontava na análise. A Argentina cria mais finalizações, mas converte menos do que a Holanda. A Holanda converte mais do que a Argentina, mas cria menos finalizações. Onde vai estar a graça do jogo? Em ver quem vai conseguir fazer com que esses processos vão se maximizando a favor da própria equipe.
O caso do Brasil e da própria Croácia são equipes que não aproveitam as oportunidades de gol. A Croácia nem cria direito. O Brasil não aproveita as oportunidades de gol. Não aproveitou contra a Suíça, não aproveitou contra Camarões, não aproveitou contra a Sérvia e não aproveitou todas que podia contra a Coreia. E aí a gente pega um jogo da Coreia que foi muito acima da média, que foi um 4-1, e joga para o balaio como se fosse o suprassumo dos jogos. Aquilo foi um desvio em relação à média. Você olha, por exemplo, a gente falou desse jogo também da Espanha. A Espanha tem dificuldade de conversão. Pô, Iago, mas a Espanha fez 7 contra a Costa Rica. Ocasionalmente as coisas podem fugir da média. Mas elas vão retornar à média. Quando você coloca essas questões, mas a questão é emocional. Tá, me mensura a questão emocional. Desafio quem está aí do outro lado. Me mensura a questão emocional. Vai. Mas ele não deu o pique da forma como ele poderia ter dado. Qual que é a forma que ele poderia ter dado? Percebe? Como a questão não tem resposta? Então você joga para um ponto de análise que não existe para criar um cenário onde ou eu vou culpar alguém na preparação, ou ela é evitável, ou eu faço uma análise que teve uma equipe adversária competente pra caralho jogando bola. Dentro de uma proposta de jogo muito interessante. E que, de fato, propôs dificuldades para a equipe do Brasil. Então, assim, é foda essas análises de final de Copa do Mundo, porque aí não cresce o futebol brasileiro e a gente fica tentando sanar problema que não existe. O problema foi a desconcentração no vestiário que a gente acha que teve, porque deveria ter concentração maior. Aí vem um técnico linha dura, porque agora precisamos colocar os meninos no devido lugar. Vai pro inferno a análise. Faz uma análise decente. Vamos olhar a análise a partir do que existe, tem de dados e existe de possibilidade de observação. Ninguém tem como mensurar o mental dos jogadores que estavam ali na jogada de forma efetiva. Então, tem coisa que tira de sério. Yes, please. Tite, à sua esquerda. Aqui, tudo bom? Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Durante a competição, no começo dela, você falou até mesmo... foi tido como algo importante a velocidade da equipe brasileira, até que o gramado do Estádio Luceio, da estreia, favorecia a seleção para jogar. Hoje, a gente esperava, claro, a seleção brasileira mais veloz e a Croácia acabou cadenciando bastante o jogo. Acho que isso ficou bem nítido. Ganhou o meio-campo, como muita gente gosta de dizer. Substituições durante a partida que foram feitas estão sendo muito contestadas. Queria que você falasse um pouquinho das substituições, momento das substituições e o que você acreditava que essas substituições poderiam fazer com que o Brasil melhorasse o desempenho durante a partida. Obrigado. As substituições. Tu tens um jogador de qualidade técnica individual, que é o Rodrigo. Tem um jogador, o Antony, de lado de campo, de jogada pessoal também, que entrou, nas outras vezes entrado bem. Um Pedro, um pivô, um jogador de área para conclusão. E o Alexandre com o Militão sentindo cãibra e tendo a necessidade de substituição. Desgaste de Paquetá. E aí, por si só, elas dão as devidas. A jogada que nós fizemos o gol foi uma jogada construída com o Rodrigo por dentro, de tabela curta. Mas eu entendo absolutamente, sim. A dor e entendo absolutamente todas as críticas que possam vir. Se ganha gênio, se perde a burro, né? É simples assim a questão. Nenhuma substituição foi absurda, tá? Talvez uma dúvida em relação à saída do Militão, mas provavelmente vindo um desgaste de temporada no meio da temporada europeia, com uma competição mais curta do que as outras Copas do Mundo foram, com menos tempo de descanso, você vai ter jogador com cãibra. Você vai ter jogador que não vai conseguir dar o bote. O próprio Brozovic, por exemplo, é um jogador que não sairia nunca da Croácia. Mas o cara precisou sair. O cara cansa. Então, assim, por que substituiu? Porque cansou, cara, agora. Pensa. Com relação a tudo isso e aonde onde eu faço minha crítica ao Tite e ao final desse ciclo, e depois a gente faz um rápido
uma rápida fala sobre o futuro da seleção. Eu acho que o Tite, e isso tem uma cultura brasileira aí presente, a gente tem uma questão de ter uma equipe titular ou uma ideia de jogo única, que é a fórmula do sucesso. Eu acho que faltou ao Tite aquilo que o Scaloni teve hoje com a Argentina. Tá? Novamente, estou gravando isso no dia 9, tá? No dia dos 2 jogos. Que é essa alteração para 3 zagueiros, que é a possibilidade de você ter uma variação dentro da sua organização que te permita ter 2 ou 3 possibilidades de organização da tua equipe para atacar. Então, e aí eu não estou falando especificamente dos 3 zagueiros, mas, por exemplo, quando você joga com Casemiro, Paquetá e Neymar, você vai ficar pouco com a posse da bola. Você vai fazer jogadas mais rápidas, jogadas mais incisivas. Contra uma equipe que estiver muito bem postada atrás, como foi o caso da Croácia, como foi o caso da Suíça, como foi o caso da Sérvia até uma parte do jogo, enquanto você não conseguir fazer o gol, você não vai ter espaço. Né? E quando a gente olha para a questão da velocidade dos pontas, né, que é um ponto forte da seleção brasileira, você só vai ter essa velocidade posta em jogo se você tiver campo para reagir a essa velocidade. Ou seja, se você abdica da bola, a outra equipe vai subir na sua linha, num contra-ataque o Vinícius vai ter campo para atacar. O Rafinha vai ter campo para atacar. O Richarlison vai ter campo para atacar. Quando você joga em posse da bola boa parte das vezes, né, quando você já tenta pressionar lá, ou você vai ganhar essa bola na pressão e aí sim encontrar rapidamente esses caras para um sprint, ou você vai ficar tocando e esses caras vão só ter a opção de passe, que é dominar a bola, encarar 2 marcadores ao mesmo tempo, que estão fazendo a dobra nele, pisar a bola, voltar para o lateral começar a reconstruir toda a jogada. E ali faltou, pelo menos na minha visão, uma modificação que ele mesmo já havia testado muitas vezes, que é colocar mais um meia. Quando o Vinícius é substituído, e eu não substituiria o Vinícius, honestamente, naquele momento, quando sai o Vinícius, eu teria tirado o Richarlison, eu teria entrado com o Bruno Guimarães e o Neymar mais próximo da área, podendo movimentar ali, talvez com o Vinícius pisando um pouco mais na área e o Rafinha também. Por quê? Porque se estava perdendo o meio-campo, eu precisava repovoar aquele meio-campo com um jogador a mais que pudesse marcar e dar saída. Então, para mim, o Bruno Guimarães seria esse cara. Não é da preferência do Tite, sempre foi o Fred, né, o sucessor ali direto do Paquetá, ou até mesmo se fosse entrar com 3 jogadores de meio-campo, mas eu teria, se fosse para tirar alguém do ataque, talvez o Richarlison ou até mesmo o próprio Neymar. Mas é meio jogar contra si mesmo tentar tirar o próprio Neymar quando ele fez o gol, né, depois. Mas um dos 2 eu teria tirado naquele momento. Tá? Então, assim, eu acho que faltou pensar essa variação como uma possibilidade. O Brasil, por vezes, fica muito engessado nas ideias que dão certo algumas vezes. A ideia do quadrado mágico, por exemplo, com Parreira. Você tem os 4 ali e precisa jogar com os 4. Você não pode abrir mão de ninguém. Você fala, caramba, mas quem que volta para marcar? Quem vai fazer essa possibilidade de você ganhar o meio-campo em algum determinado jogo? Talvez uma abordagem mais próxima do que aconteceu com o Scaloni, com o próprio Van Gaal ao longo do jogo, para ficar com um elogio duplo ali, né, para o jogo da Argentina e Holanda, de você pensar as demandas do jogo e quais são os jogadores que vão suprir essas demandas, e aí ter essas modificações, independente da crítica que possa ser feita, é necessário. Pensar numa situação similar que aconteceu com Portugal, por exemplo. Você coloca o seu grande astro no banco, porque naquele jogo, naquele momento, naquela circunstância não é o melhor possível. Então acho que tem esses pontos a serem pensados e a serem refletidos pela seleção. Olhando para o futuro do Brasil é brilhante. O Tite, querendo ou não, solucionou algumas coisas para o próximo ciclo. Né? A gente tem ali uma série de goleiros muito bons, eu acredito que durem até o próximo ciclo. A gente tem ali uma zaga já formada com Marquinhos, pode vir o Éder Militão ou o próprio Bremer. Você tem o Gabriel Magalhães no Arsenal, então você tem um conjunto ali de zagueiros muito bons, jovens, e o Tite, querendo ou não, solucionou uma direita do Brasil. Jogar com o Éder Militão na lateral direita do Brasil não é ruim para o próximo ciclo. Aliás, muito pelo contrário.
Na falta de lateral direito, não é ruim. Na esquerda, a gente ainda tem o Arana, por exemplo, né? O Renan Lodge está na fase ruim, mas quem sabe ainda possa melhorar. Tem um jogador do Mônaco, se não me falha a memória, que eu não vou lembrar o nome dele, mas também lateral esquerdo, joga muito bem, vem jogando muito bem. O Wanderson, que saiu do Grêmio, é um moleque, também acho que está no Mônaco, pode jogar ali na direita. Ou seja, você tem alguns jogadores jovens que vão compor. No meio-campo, onde a gente tem uma preocupação muito grande com o substituto do Casemiro, né, que já tem 31 anos já, a gente pode contar com o próprio Casemiro no próximo ciclo, ou até mesmo com o Douglas Luiz, que entrou muito bem ao longo da seleção jogando nessa posição. É que a competição do Casemiro e Fabinho é foda, principalmente no auge dos dois. Mas o Douglas Luiz pode vir a ser um jogador importante para esse novo ciclo. Ali no meio-campo, a gente está falando de jogadores mais novos. Bruno Guimarães, o próprio Paquetá. A gente está olhando para o ataque, mesmo se a gente tiver mesmo a saída do Neymar da seleção, né? Você ainda tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Richarlison, Gabriel Martinelli, Antony. Você tem uma variedade de jogadores, o Pedro, o Gabigol. Então, assim, é um ciclo novo que virá com grandes jogadores. Então, se espera da seleção, sim, um futuro muito bom. Dependerá do novo comandante. Infelizmente, o Tite encerra um ciclo. Infelizmente, porque eu não vejo, honestamente, outro treinador brasileiro do nível dele, de entendimento de jogo. Tá? Esses erros que ele teve, eu não imagino que outro treinador teria feito muita coisa diferente. Tá bom? Eu não imagino que o Mano Menezes, que foi cotado, teria feito algo diferente. Eu não imagino que o Renato Gaúcho teria feito algo diferente. Eu não imagino que nenhum dos treinadores que estão hoje brasileiros teria feito algo muito diferente do que o Tite fez. Ali talvez o Rogério tenha um ponto positivo nesse sentido de ter 2 ou 3 ideias, mas às vezes não encaixa tão bem na leitura de jogo. Então, assim, o Tite é mais maduro até pelo tempo de carreira. Quem pode ser um bom nome? Talvez o Abel, mas eu também não sei se a idade, e o Abel quer uma seleção agora, mas talvez fosse um bom nome. Dos outros treinadores, Jorge Jesus eu não considero que seja um bom nome nesse momento, mas vá lá. Eu prefiro o Abel nesse sentido, né, um pouco mais organizador e menos caricato, polêmico nesse sentido, de gestão de grupo e gestão de imprensa também. E, é claro, você tem os outros nomes lá de fora, Guardiola, que vão poder especular, alguma coisa do tipo, mas eu acho muito difícil sair até pela realidade financeira que pode ser ofertada. Tá? Então, nesse momento, é um momento de transição muito difícil. Momento que passou a Argentina, por exemplo, antes do Scaloni, de tentar alguns treinadores. Espero muito que o próximo treinador não só assuma a seleção brasileira, mas aproveite a seleção brasileira. Aproveite o legado que o Tite deixou, que a comissão técnica, que eu não sei se permanece ou não, né, juntamente com ele, vai deixar, porque foi um trabalho muito bem realizado. A gente pode reclamar de qualquer coisa dessa seleção. A substituição, não concordei, tal parte não concordei. Ok, eu entendo a frustração, apesar de eu já falar várias vezes aqui nesse canal que a frustração é um problema de quem cria expectativa e não de quem vai ofertar. Tá? Então ainda fica o recado aí. Mas eu espero muito que se aproveite. No Brasil a gente joga todo o trabalho fora e pega tudo do zero de novo, e aí demora para você construir uma cultura de futebol, toda uma estrutura que passa a ter. Que se aproveite aquilo que foi feito já para uma próxima geração, para um próximo conjunto, e é claro, o Tite vai ter uma carreira muito longa ainda como treinador, acredito eu, seja em clube aqui no Brasil, seja fora do Brasil. É um grande treinador, tem pontos a melhorar, como qualquer treinador vai ter pontos a melhorar. As críticas que eu fiz a ele são críticas muito próximas ao que se faz com o Guardiola, por exemplo. Então, faz parte, né, o treinador ter uma ideia central e seguir com ela até o final. É bom ter treinadores que vão ter a flexibilidade nesse sentido e outros que não. Faz parte deles, mas obviamente é um ponto que poderia ser melhorado. Só isso, tá? Sem crucificar ninguém. O Marquinhos perdeu o pênalti, o Rodrigo perdeu o pênalti, faz parte do jogo. Tá? Se você olha os pênaltis que foram batidos entre Holanda e Argentina, por exemplo, você também não vai crucificar os holandeses que perderam, ou o Enzo que perdeu para a Argentina. Essa crucificação é feita de acordo com o resultado. Então, não olhem tanto o resultado nesse momento. É dolorosa a eliminação, eu sei, é frustrante, eu sei, mas vamos com calma. Vamos com calma, que
a culpa da frustração e a culpa da expectativa não é de uma comissão técnica ou do conjunto de jogadores. É de quem criou a expectativa e da necessidade que a gente tem de jogar para o futebol toda a expectativa do mundo. Então, é uma outra parte. Tá bom? Bem, nossa, acho que o vídeo mais longo desse canal, tranquilamente. Mas, enfim, a eliminação da seleção brasileira de uma Copa do Mundo. Acho que faz parte. Pessoal, agradeço a permanência de vocês nesse podcast, basicamente, que a gente fez agora. Muito legal a presença de vocês aqui. E, é claro, não é um momento muito feliz da gente trocar essa ideia, mas acho que é um momento oportuno de fazer as reflexões que a gente fez. Um grande abraço a todos, obrigado. Faz todo aquele processo que eu falei. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar sininho, faz tudo aí, porque ajuda a gente a crescer e a desenvolver o canal e as ideias também em conjunto. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado novamente pela audiência. Valeu.